Vamos então começar o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos tem como autor Marcos. Quem era esse Marcos? Ele é também conhecido como João Marcos. Em Atos 12, tem uma passagem que Pedro foi solto da prisão, ele tinha sido preso e a igreja estava orando por ele. Quando ele foi solto, ele foi para a casa da Maria. E essa Maria consta lá em Atos 12, que era a mãe de João cognominado Marcos. Acontece que no versículo 25 desse mesmo capítulo, fala assim que acompanhou a Barnabé e a Saulo no ministério deles. Isso está em Atos 12, 25, né? E abandonou eles, né? Em Atos 13, quando eles, na primeira viagem, ele deixa, né, os dois. Porque ele tinha acompanhado Paulo e Barnabé para ir a Antioquia. Só que quando eles estavam em Antioquia, em Atos 13, Paulo e Barnabé foram chamados para fazer uma obra e saíram para fazer uma obra. Só que Marcos foi com eles. Só que não estava preparado para isso. Marcos não foi chamado junto com Paulo e Barnabé, né? Eles foram chamados. E ele não aguentou a viagem. E ele voltou. Ele provavelmente era muito criança. Em Marcos 16, 14 e 18, fala de um jovem, né, que fala assim, mas ele largando o lençol fugiu desnudo. Então, ele provavelmente, esse jovem que fugiu desnudo, né, quando Jesus foi preso, muitos acreditam que esse jovem era Marcos. Então ele era bastante jovem. E ele não conseguiu acompanhar. E depois, em Atos 15, quando eles vão começar a segunda viagem, Paulo não queria levar João Marcos. E Barnabé, como era primo, né, de Paulo, quis levar. E aí eles tiveram uma desavença muito grande. E o resultado foi que Paulo saiu com Silas, né, e Barnabé ficou com o João Marcos. Mas depois, esse João Marcos se torna muito útil a Paulo, né? Paulo fala lá em Colossenses 4:10, Filemão 24, 2 Timóteo 4:11, né? Mostra que ele era muito importante para João Marcos. E outra coisa também é que Pedro, né? Pedro trata ele como um filho, né? Em 1 Pedro 5,13 fala: aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, ele chamou Marcos de filho, né? Então, por isso que o evangelho de Marcos é considerado como um evangelho em que Pedro expôs muitas coisas assim que somente Pedro sabia. Por exemplo, tem aquela passagem em Marcos 16:7, quando Pedro nega Jesus, né? E ele chora, tal. Depois, quando Jesus ressuscita, versículo 16, capítulo 16, versículo 7, Jesus manda dizer assim: mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o verei como ele vos disse. Então só tem aqui, né, que ele fala e a Pedro, né? Então, mas provavelmente ele foi escrito após a morte de Pedro. Quer dizer, Pedro passou, né, bastante das informações para Marcos, mas provavelmente ele foi escrito depois da morte de Pedro. O objetivo do Evangelho é mostrar, né, Jesus como Salvador servo, aquele que veio, né, nos salvar, mas ele veio para nos servir. Apesar dele ser o rei, e no Evangelho de Marcos, né, mostra que ele era rei e filho de Deus também, né? Mas, inclusive eu vou ler esse versículo, né, Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Então, mostra que ele era filho de Deus, mas ele vem como servo, né? E isso é o que Jesus quer deixar bem claro, né? Que assim como ele nos serviu, nós devemos servir aos outros, né? E o versículo chave, né, de Marcos é o capítulo 10, versículo 45, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, por causa deles ter essa característica de servo, tá? A palavra imediatamente ocorre mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos, mostrando que um servo
é aquele que faz imediatamente a vontade do seu Senhor. E como que ele é dividido, né? Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 42, mostra o serviço desse Salvador servo. A partir do capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 47, aí mostra o sacrifício. E depois no capítulo 16, né, é o sucesso do servo, a sua ressurreição, né? Isso vai aparecer no versículo de 1 a 8, depois a sua aparição, as aparições dele, né, do versículo 9 até o 18, e por fim, né, a ascensão dele, né, começa no versículo 19. E essa passagem, né, que fala das suas aparições, né, do 9 ao 18, vou ler alguns versículos a partir do 14, né? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aleluia.